Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um live do Zero Cigarro. Esse é o último live da nossa série sobre as maiores dificuldades para se parar de fumar. Espero que vocês curtam bastante o tema de hoje. É um tema que realmente é uma das maiores queixas que eu tenho observado na minha prática clínica com os meus pacientes, que é o do humor deprimido e do luto pela perda do melhor amigo, que seria o cigarro, né? E espero que vocês possam curtir também os vídeos que a gente já gravou anteriormente, dos outros temas, que foram sobre perda de peso, sobre ansiedade, sobre fissura, que são todos temas muito pertinentes quando alguém está tentando parar de fumar. Então, tanto a gente escolheu esses temas por serem muito presentes, tanto nos atendimentos que eu e o Dr. Elde realizávamos presencialmente para tratamento do tabagismo, como também é muito frequente nas perguntas que vocês, usuários do Zero Cigarro, nos enviam, tanto por e-mail quanto por inbox. Então a gente resolveu fazer essa série de lives até para que seja mais tranquilo, para a gente poder responder mais objetivamente as perguntas de vocês. E vai ficar aqui gravado no Facebook e vocês podem ter acesso quando vocês quiserem. Beleza? Então vamos começar falando do tema de hoje. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem algum questionamento, podem ficar à vontade de escrever tanto aqui embaixo, quanto por mandar um inbox, ou então até por e-mail. E se eu puder responder aqui ao vivo, legal, se não, eu respondo depois para vocês particularmente, tá bom? Bom, se vocês também tiverem algum tema, algum assunto específico que vocês desejem que a gente aborde aqui nos nossos lives do Zero Cigarro, também podem nos enviar. A gente sempre gosta de ter essa troca com os usuários, de ter vocês por perto para pensar o que a gente vai trabalhar junto com vocês. E a gente está topando novas ideias para nova série de lives aqui do Zero Cigarro. Logo, logo a gente tem um dia mundial, com certeza a gente vai fazer algo mais especial em maio, né? Então vocês fiquem aí ligados que provavelmente vai ter muita novidade aí nesse período. Então, algumas frases que eu costumo escutar lá no consultório se eu paro de fumar, eu fico mal. Eu preciso de apoio para parar de fumar, porque eu sei que quando eu tento, eu fico muito mal, ninguém me atura, ou eu mesmo acho que não vou dar conta e sempre acabo recaindo. Outra frase que é comum é tipo, eu fico deprimido, eu acho que esse meu humor deprimido é que me impede de conseguir me manter sem cigarro. Ou então, o meu cigarrinho não me julga, né? Mais relacionado aí com o tema do o cigarro é meu melhor amigo, né? O cigarro tá ali a todas as horas, nos momentos de felicidade e de tristeza, o cigarro sempre tá ali, né? E eu escuto bastante essa coisa de parece que parar de fumar envolve eu perder o meu melhor amigo, aquele algo que sempre tá ali para mim em todos os momentos, né? Que ninguém, nenhuma pessoa pode substituir, né? O que o cigarro representa pro tabagista. Então, o que eu tenho observado também na minha prática clínica é que um relato de que a vida parece que perde a cor quando se para de fumar, que parece que a vida fica sem graça para essas pessoas que têm uma maior tendência a ter um humor deprimido ou de ter um luto mais importante em relação ao cigarro. E é justamente para essas pessoas que eu gostaria de falar hoje, né? E de, se possível, a gente puder ter algum tipo de troca, algum tipo de vocês tirarem dúvidas sobre essa temática, né? Porque eu sei que não são todos os tabagistas que passam por isso, né? Esses não são sintomas que estão presentes para todos que param de fumar, né? Mas existe uma boa parcela que vive isso, né? E o que eu noto muito, principalmente para aqueles que têm esse aspecto do luto muito forte, é que eles se sentem incompreendidos nesse momento de interrupção, de cessação de tabagismo, né? Como se as pessoas não entendessem quão grande para essa pessoa é deixar o cigarro, né? Por ser cigarro, né? Por ser já uma substância química e as pessoas não entendem o porquê que é um luto, né, parar de fumar. E aí, mas isso não significa que essa dor não esteja presente para o tabagista. E é por isso que muitas vezes essa fala está presente lá na terapia, né? De eu não me sinto compreendida, as pessoas não estão entendendo
como esse momento é único na minha vida, como deixar o cigarro para mim não é algo simples, né? E é importante que a gente possa escutar essa dor do tabagista. Beleza, eu vou separar um pouquinho minha fala, vou falar primeiro sobre a depressão, que é um guarda-chuva maior, e depois eu vou falar do luto, que pode estar aí muito relacionado ao humor deprimido também, tá bom? E ao final eu vou falar um pouquinho sobre o que dá pra gente fazer, mesmo quando esses sintomas estão presentes, beleza? Primeiro de tudo, eu acho importante a gente fazer uma diferenciação de tristeza e de depressão. E também uma diferenciação entre o que é depressão e o que é simplesmente um sintoma da síndrome de abstinência de nicotina. Beleza. Eu preparei uns slides aqui, tô aumentando aqui para eu enxergar. Então, primeiro de tudo, é entender que a tristeza é um sentimento humano normal. Todo mundo se sente triste, em vários momentos da nossa vida nós vamos nos sentir tristes, e isso é absolutamente normal. Assim como felicidade, como raiva, como irritabilidade, como ressentimento, como frustração, como alegria, todos esses são sentimentos humanos normais, como amor, entre outros sentimentos. E o que a gente precisa diferenciar é quando essa tristeza ela está ou muito intensa, ou durando muito tempo, e a gente tem que ir percebendo quando ela está passando de um limite que ela já não é mais normal, que ela já chega a ser um adoecimento, quando ela chega a ser patológica, que seria a depressão. E eu vou falar um pouquinho para vocês como a gente faz para reconhecer essa diferença, de quando já passou do limite, quando já não é mais uma tristeza que é uma emoção comum, que é uma emoção que todos temos. Tá bom? Então, naturalmente, quando a gente para de fumar, é comum nosso humor ficar um pouco mais deprimido. Mas não é comum que a gente desenvolva a depressão, tá bom? E aqui tá a segunda diferenciação que eu queria fazer com vocês. Então, uma coisa, eu tenho um transtorno de humor, uma depressão, um transtorno depressivo maior. Isso é um transtorno mental que tem critérios diagnósticos, e que uma vez feito esse diagnóstico, também a gente precisa tratar essa depressão como uma comorbidade, uma doença associada ao tabagismo. E outra coisa é um humor deprimido. É a pessoa estar um pouco mais triste ou se sentindo um pouco mais angustiada, presente uma perda de interesse pelas coisas por conta da síndrome de abstinência de nicotina. O que seria a síndrome de abstinência de nicotina? Quem assistiu os nossos outros vídeos já começou a entender, eu já falei bastante sobre isso em outros momentos, né? Mas seria quando a pessoa diminui o consumo do cigarro ou interrompe esse consumo e começam a aparecer alguns sinais, alguns sintomas por conta dessa interrupção, por conta dessa cessação. Né? E aí são vários os sentimentos que são, e sensações, e efeitos, e sintomas que são comuns. Então tem tantos sintomas que são mais biológicos, como por exemplo, um suor mais excessivo, às vezes pode ter algum tipo de mal-estar gastrointestinal, como também sintomas mais psicológicos, como humor deprimido, ansiedade, irritabilidade, a fissura e entre outros sintomas que são muito variáveis de indivíduo para indivíduo, apesar de terem alguns que são comuns para a maioria dos tabagistas. A intensidade desses sintomas também varia de indivíduo para indivíduo, e também é importante que o tabagista já comece a ficar ligado de quais são seus sinais e sintomas que normalmente apresenta quando tenta parar de fumar. Normalmente, quando a gente resgata uma memória da outra vez que a gente tentou parar de fumar, a gente consegue saber o que normalmente passa com a gente. Mas são aqueles sinais e sintomas que aparecem quando você está muito tempo sem fumar. Por exemplo, quando você sai do trabalho ou quando você se desperta pela manhã, aquilo que você sente normalmente já são sinais e sintomas, porque você passou muitas horas sem fumar e já começou então o processo de síndrome de abstinência, tá bom? E é importante você fazer essa diferenciação, o que é seu, o que são características suas, ou o que está presente independente do tabagismo, e o que está presente aí ou por conta do tabagismo ou por conta da síndrome de abstinência de nicotina, beleza? Por que de nicotina? Porque é a substância aí, substância psicoativa presente dentro do cigarro, tá bom? A principal substância aí que vai causar dependência. Então é importante que a gente faça essa diferenciação, por quê? Porque se a gente está falando que esse humor deprimido ele é presente
apenas como um sintoma de síndrome de abstinência, naturalmente esse humor deprimido ele vai passar, certo? Porque vai passar a síndrome de abstinência e vai passar também esse humor deprimido e não vai ser necessário um tratamento específico para a depressão. Agora, se a gente entende que existe um transtorno de humor aí, que a pessoa realmente tem uma depressão, é importante que mesmo antes de se parar de fumar, que se comece um tratamento específico para a depressão, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e vocês vão começando a entender, então, como que a gente diferencia uma coisa da outra. De qualquer forma, desde já eu já falo para vocês, se vocês têm alguma suspeita de que você possa ter uma depressão, é importante que você busque um profissional da saúde, especialista, para que ele faça uma avaliação e que já comece um tratamento. E de qualquer forma, mesmo que você perceba que você não tem um transtorno de humor, mas que para você esse processo de parar de fumar é um processo que está sofrido, eu também recomendo que se busque um tratamento com um profissional especialista, seja com médico psiquiatra, seja como psicólogo, seja com uma equipe multidisciplinar, mas é importante que você busque um apoio. Se você tem um sofrimento significativo nesse processo de parar de fumar, é muito mais provável que você consiga ter uma manutenção da cessação de tabagismo se você tiver um apoio com profissionais da área, tá bom? Muito mais provável você ter esse sucesso do que se você tentar sozinho, sem nenhum recurso. Principalmente se você já tentou diversas vezes com os recursos que você tem disponível, é importante você buscar essa ajuda, porque você provavelmente está precisando de novas ferramentas, de novas formas para poder viver esse processo de parar de fumar, beleza? Então vamos lá. A gente tem um manual diagnóstico, que é o DSM-5, que foi reeditado recentemente, em 2013, pela Associação Americana de Psiquiatria, e que ele coloca aqui, para a gente fazer o diagnóstico do transtorno depressivo maior, a gente precisa ter 5 ou mais sintomas presentes por um período de no mínimo 2 semanas, e que representam uma mudança muito importante em relação ao comportamento anterior que você tinha, tá bom? Então, é importante que tenha presente pelo menos o humor deprimido ou uma perda importante de interesse ou de prazer pelas coisas, mas outros sintomas que eu vou falar aqui para vocês agora, tá bom? Então não precisa ter todos esses sintomas, basta ter 5 ou mais sintomas por 2 semanas e que entre esses sintomas seja pelo menos um deles o humor deprimido ou a perda de prazer e interesse pelas atividades ou pelas coisas que anteriormente você tinha interesse, tá bom? Importante ressaltar, esse humor deprimido não é um humor deprimido que varia. Né? Nessas 2 semanas que está presente esse humor deprimido, ele está a maior parte do dia, quase todos os dias, e isso pode ser tanto um relato da própria pessoa como das pessoas que estão em volta, né? Dos conhecidos, dos colegas, dos familiares. E o segundo item, que é esse segundo sintoma que eu falei para vocês da perda de interesse, também é uma perda de interesse que não é por uma coisa específica, não é uma perda de interesse pelo trabalho, uma perda de interesse em relação ao cônjuge, né, uma perda de prazer do convívio familiar. Não, é uma coisa global, generalizada, que está presente em todas as atividades, na maior parte do dia, quase todos os dias. Tá bom? Então, quando a gente está falando de transtorno mental, pessoal, sempre é algo que tem um impacto muito importante na nossa vida. Não é algo que a gente consegue se distrair ou que fica variando ao longo do dia ou ao longo do tempo. Sempre é algo que está persistindo, é algo que está muito intenso, que está causando um impacto significativo na nossa vida, tá? Então, esses 2 sintomas são os sintomas principais e agora eu vou falar os outros sintomas que também devem ser observados. Então, um deles é uma perda ou um ganho significativo de peso. E isso, claro, sem se estar fazendo dieta ou qualquer tipo de mudança no padrão alimentar proposital e intencional, tá bom? Então, existe uma redução ou aumento do apetite muito importante também quase todos os dias, não é um dia ou outro. É uma coisa também que está frequente, que está intensa, que está cotidiana. Uma insônia ou hipersonia, isso é quase todos os dias também. Uma agitação ou um retardo psicomotor, também quase todos os dias. E vão observando que esses sinais e sintomas, muito deles também estão presentes na síndrome de abstinência de nicotina. Por isso que é importante a gente fazer essa autoavaliação mesmo antes da gente parar de fumar, porque esses sinais e sintomas podem estar presentes mesmo anteriormente à interrupção do tabagismo.
Você pode estar apresentando um quadro de transtorno de humor, mesmo sem estar parando de fumar, anterior a essa interrupção do tabagismo. Agora, se ele começa junto com a síndrome de abstinência, como que a gente vai diferenciar? Muitas vezes a gente vai precisar de um tempo de que a pessoa está sem fumar, como um mês em geral, para a gente poder fazer essa diferenciação. Se isso é um transtorno que está independente do fumar ou se estava associado à questão do tabagismo, tá bom? Isso para qualquer tipo de substância e qualquer transtorno mental. Normalmente a gente consegue fechar um diagnóstico que não está claro depois de um tempo sem o uso dessa substância. Então, de novo, né, só para eu retomar essa coisa do que tem em comum da síndrome de abstinência, então, o humor deprimido, a perda de prazer pelas coisas, um ganho de peso, uma insônia, também são sintomas comuns na síndrome de abstinência de nicotina. Por isso que às vezes é difícil a gente fazer um bom diagnóstico nesse período de síndrome de abstinência. Também outro sintoma seria a fadiga, uma perda de energia quase todos os dias, um sentimento de inutilidade, uma culpa excessiva, inapropriada, aqui nesse caso muitas vezes está associado ao fumar, uma capacidade diminuída para pensar ou para se concentrar, uma indecisão importante quase todos os dias. Esses também são sintomas comuns na síndrome de abstinência de nicotina, tá? Uma perda de energia, uma fadiga importante, essa sensação de culpa e também essa capacidade diminuída para pensar ou para se concentrar, tá? Eu tenho vários pacientes que relatam que percebem que ficam um pouco mais distraídos, um pouco mais estabanados, dificuldade de tomar boas decisões. Então, também tem esse aspecto cognitivo na síndrome de abstinência de nicotina. E outro critério aqui para depressão seria pensamentos recorrentes de morte. Tudo isso, gente, tem que ser um sofrimento clinicamente significativo, que causa prejuízo no funcionamento de várias áreas da vida da pessoa, que não é atribuível a um efeito de uma substância. Então, para ser depressão, a gente não pode atribuir esses sintomas à nicotina, porque essa pessoa estava fumando. Tem que ser independente para que seja feita o diagnóstico. Se pode ter os dois diagnósticos conjuntos, mas a gente precisa diferenciar se está ou não sendo decorrente do uso da nicotina. E também, para a gente fechar esse diagnóstico, a pessoa não pode ter tido, por exemplo, um episódio maníaco, porque daí seria um transtorno afetivo bipolar, e também não pode ser explicado melhor por outro tipo de transtorno mental. Tá bom? Mas isso é muito específico, é mais para nós profissionais da saúde. O que importa é vocês observarem aqueles sinais e sintomas que eu falei anteriormente, se eles estão presentes, se você está sentindo isso frequentemente na sua vida, se você está percebendo isso de uma forma muito intensa. É importante que você busque o profissional, então, para ser feita uma avaliação. É muito importante quando a pessoa tem uma comorbidade psiquiátrica, ou seja, 2 transtornos mentais associados, que se busque tratamento, porque o quadro de saúde mental ele é mais complexo quanto mais doenças estão associadas. Então, se tabagismo mais transtorno mental está presente, é importante, então, a busca por ajuda especializada. Vamos falar um pouquinho de luto então agora. Bom, luto, gente, parece esquisito, né? Eu vou sentir luto pelo cigarro, mas é uma coisa super frequente de ser falada. Inclusive, para muitas pessoas é a maior dificuldade para se parar de fumar essa perda, né? Porque a nossa vida é feita de perdas. A gente tá perdendo a todo momento, né? A todo momento nós vivemos luto. A gente viveu o luto quando a gente saiu da infância para a adolescência, a gente viveu o luto quando a gente saiu da adolescência para a vida adulta, a gente viveu o luto quando a gente saiu da casa dos nossos pais. Isso é algo que a gente vive cotidianamente. A gente não vive luto só quando a gente perde familiares ou entes queridos. Fazem parte do nosso cotidiano. Mas a gente só sente luto, a gente só sente a perda quando algo foi significativo pra gente. E esse é o grande tabu, né? A gente reconhecer que o cigarro ele é importante para o tabagista, né? Que existe um aspecto positivo no fumar e que é importante ser falado sobre isso, né? O cigarro ele não é só ruim. A pessoa não parou de fumar porque existem aspectos positivos e importantes para ela ali nesse fumar. Então, a gente precisa de alguma forma poder ouvir a dor do tabagista, poder ouvir a importância do cigarro na vida dele, para a gente poder cuidar desse aspecto também e que ele possa se manter sem o fumar, tá bom? Então,
o luto é uma reação natural esperada de qualquer rompimento de vínculo, da perda de qualquer tipo de vínculo, tá? E demonstra que havia sim um interesse por aquilo que foi perdido. Quais são os sentimentos que são comuns junto com o luto? Angústia, medo, insegurança, tristeza, desânimo, falta de interesse no mundo, inibição das atividades, ou seja, faz menos as coisas que gostava, uma diminuição da autoestima, às vezes culpa e inclusive uma punição. Tá bom? Então, às vezes, ao parar de fumar, a pessoa, além de sentir um luto em relação ao cigarro, ficar com o humor mais deprimido, ela começa a se culpar pelo que aconteceu, pelas consequências que ela tem vivido em relação ao cigarro. Se sentir culpada por ter fumado tanto e agora está precisando parar de fumar. Isso também é um discurso que eu vejo presente. O que importa aqui é que o luto é uma experiência única e particular. Como foi a relação dessa pessoa com o cigarro, foi única e particular. Tá bom? E é preciso a gente respeitar para poder, de fato, conhecer como foi isso para o tabagista, como foi isso para vocês, tá? Então, o luto, ele não é algo a ser superado, né? Eu não vou superar a minha relação com o cigarro, eu não vou simplesmente, não vou sentir o luto, vai ser algo que eu vou passar por cima. Não, esse luto está sendo um momento único, né? Você só vai finalizar esse luto, você só vai aí, vamos usar uma palavra, elaborar esse luto, quando você incorporar a perda, essa perda, né? Essa eliminação do cigarro da sua vida, né? A gente só vai se permitir seguir em frente quando a gente incorporar que agora o cigarro não faz mais parte da nossa vida. Então, isso é o processo que é importante aqui para a elaboração do luto. Eu não vou simplesmente ignorar que está fazendo, que essa perda está presente. Não, eu vou entender que ela está presente, vou transformar minha relação com o cigarro e entender que ele não vai fazer mais parte da minha vida. Né? Que ele fez, eu posso atribuir um significado para esse momento que ele fez parte da minha vida, mas eu preciso me afastar dessa perda. Em algum momento eu preciso seguir em frente e não ficar vivendo mais isso cotidianamente, essa perda. Né? Tem uma frase de uma profissional da enfermagem da USP que ela fala o seguinte: lidar bem com o luto significa poder enfrentar os sentimentos evocados pela perda, a nova realidade esta que esta impõe, e também poder ter momentos de evitar a dor e se voltar para a vida. Tá bom? Então, viver o luto não significa ficar ignorando, negando que eu tô sentindo essa falta, né? Mas envolve eu lidar com as emoções que vêm, né? Esse processo da gente, que eu já vim falando também em outros lives, né? Da gente poder aceitar as emoções negativas que vêm junto com esse processo de parar de fumar, que não é um milagre, não tem como passar sem dor, né? Existe uma dor que eu preciso aceitar, que eu vou fazer esse processo ser o mais confortável possível, mas é inevitável a presença de algum tipo de dor. Bom, o luto também vem por uma perda não só do cigarro em si, mas de tudo aquilo que vinha junto com o cigarro, né? Então, desde o mais básico, né, que é ter algo na mão. Então, eu não vou ter mais algo na mão toda hora, não vou ter mais, a não ser que eu crie uma estratégia adaptativa, né? Eu não vou ter alguma coisa para ficar segurando toda hora que eu quiser, né? A não ser que eu tenha algumas estratégias mais físicas, mais comportamentais, que é, por exemplo, vou ficar segurando um elástico e vou puxar o elástico do meu braço toda vez que eu precisar ter algo na mão, ou vou ficar carregando uma caneta, um canudo, ou ter algo na boca, né? Vou ficar comendo palito de cenoura, palito de pepino, canela, vou colocar canela no canto da boca. Tem algumas estratégias assim. Mas é o luto, né? De não ter mais o cigarro ali, que eu bato a mão no bolso e coloco o cigarro na boca, ou tenho alguma coisa na mão quando eu me sentir mal. Que isso é um outro aspecto, né, do luto. Se perde esse recurso que sempre se teve. Esse recurso, essa estratégia desadaptativa, né, essa estratégia inadequada que foi aprendida ao longo do tempo de usar o cigarro para lidar com emoções negativas como de estresse, de ansiedade, e também como um recurso para ajudar a se ter foco, por exemplo, né? Então, eu estou desfocada no trabalho, que é até um sintoma de síndrome de abstinência, e eu pego o cigarro para poder manejar aí essa minha falta de atenção. E aí também
tem esse lance do aprendido de que a pessoa foi aprendendo ao longo do tempo que pode contar com o cigarro mesmo quando não tem ninguém à disposição. Então, se eu tô me sentindo triste, eu pego um cigarro e meio que esqueço do que estava acontecendo. Usar o cigarro como uma bengala, como um recurso inadequado para lidar com as emoções negativas aqui. Também tem o luto de perder a imagem social que você tinha como tabagista, porque a gente tem uma imagem, né? Então, quem eu sou sem o cigarro? Quem eu sou sem o fumar? Como que eu paquero sem fumar? Como que eu converso com os meus amigos sem fumar? Como eu vou na balada sem fumar? Como eu dirijo sem fumar? Como eu falo no telefone sem fumar? O que que eu faço depois de transar? O que que... Enfim, né? Nesses momentos que o cigarro estava presente, o que eu faço no lugar desses momentos? Ou como que é a minha aparência, o meu ser sem o cigarro, né? Minha imagem social mesmo, né? Também o recurso que eu tinha do cigarro para escapar de momentos embaraçosos ou de situações difíceis ou de situações constrangedoras e desagradáveis, que eu pegava o cigarro e falava que ia fumar e escapava da situação. Então eu luto de perder o cigarro como estratégia, como recurso inadequado, claro, para lidar com esse tipo de situação. Bom, gente, então falar um pouquinho aqui até para finalizar um pouco o live sobre o que a gente pode fazer então para começar a lidar então com esse humor negativo, com esse luto. Primeiro que tem pessoas em termos aí do luto que gostam inclusive de fazer rituais, né? Então escrever uma carta para si mesmo, uma carta pro seu eu tabagista, se despedindo disso. Tem gente que gosta de fazer um ritual para jogar fora o último cinzeiro, o último isqueiro. Tem gente que não, tem gente que guarda o último cigarro. Não tem um ritual certo. O importante é que você se sinta contemplado pelo seu ritual, mas é importante fazer esse momento de despedida do seu eu tabagista ou o momento de despedida do cigarro. Também é interessante aproveitar esse momento para desenvolver habilidades, entender que será necessário desenvolver habilidades. Então, se antes, para conversar com alguém na balada, eu precisava ter um cigarro na mão, ou para eu dirigir, ou para eu conversar numa conversa difícil, numa discussão, num momento de fazer uma crítica, eu precisava do cigarro como apoio. Então, como que eu faço isso tudo hoje sem o cigarro? Eu preciso desenvolver essas habilidades, eu preciso iniciar uma conversa mesmo sem o cigarro na mão, eu preciso manter uma conversa mesmo sem o cigarro na mão. Então, por isso que é importante a gente ir desenvolvendo essas habilidades sociais que me ajudam a ter um melhor desempenho no meu relacionamento com as pessoas ou comigo mesma, independente do cigarro. Né? Então, como que eu posso ter uma relação mais profunda com alguém, uma relação com uma fala mais honesta, mesmo sem o cigarro, né? Mesmo sem esse recurso, essa bengala emocional do cigarro, tá bom? Como que eu saio de uma situação desagradável sem o cigarro? Se eu não tenho mais a desculpa do cigarro, que desculpa que eu vou ter? Ou então, como que eu vou lidar com essa situação desagradável? Isso tudo são recursos que eu preciso pensar antes de parar de fumar, porque na hora já vai ser muito difícil. Então, é importante ter essas cartas na manga. Eu sempre falo também aqui nos nossos lives sobre as cartas na manga. Né? Então, o que eu posso ter de estratégia alternativa para lidar com essas situações que para mim em geral são difíceis e que não vai ser mais com o cigarro, né? Preciso ter uma alternativa. O cigarro vai deixar buracos, né? E como que eu vou preencher esses buracos? Que sejam com respostas mais adaptativas, que sejam com respostas mais adequadas. Tá? E se você não consegue imaginar uma outra forma, se para você é muito difícil, de novo, eu recomendo a psicoterapia ou o coaching para que você possa desenvolver essas respostas, essas estratégias de enfrentamento de uma forma mais adequada, de uma forma mais funcional, de uma forma que não vai te trazer prejuízos. Tá bom? E que você de fato possa começar a resolver os seus problemas. Então, se você tem dificuldade de conversar sem o cigarro na mão, que você possa resolver esse problema na sua vida, que você possa conversar mesmo sem o cigarro na mão. Também é importante você ocupar esse espaço do cigarro com estratégias mais globais relacionadas à saúde e à vida saudável. Por exemplo, se você tem dificuldade de se expressar e o cigarro servir aí
como uma forma de te ajudar a se expressar, então que você participe de algum tipo de mútua ajuda. Por exemplo, aqui no aplicativo do Zero Cigarro, vocês têm o grupo de mútua ajuda, né? E é interessante porque é online, não é ao vivo, né? Às vezes é mais fácil esse recurso de não ter a pessoa cara a cara, né? Como uma estratégia inicial para começar a me expressar e ter a ajuda de outras pessoas. Eu trabalhar minha autoestima, meu autoconhecimento, eu poder me conhecer mais sem o cigarro. Né? Às vezes as pessoas nem se conhecem sem o cigarro porque fuma desde a pré-adolescência, né? Então quem é você sem o cigarro? Sem o cigarro afetando o teu humor, sem o cigarro afetando o teu estado de ânimo, né? Então, começar a se conhecer um pouquinho mais e começar a pensar em quem você é sem o cigarro e como que você se valoriza, como que é a tua autoestima, como é a sua autoimagem. Também isso que eu estava falando dos relacionamentos mais profundos, né? Então, às vezes o cigarro, ele até era uma barreira para relacionamentos mais profundos, porque quando começava a ter uma carga emocional muito grande, eu não aguentava e ia fumar, né? Então, como que vai ser agora a minha disponibilidade para poder ser mais íntimo das pessoas, para poder estar ali, para escutá-las plenamente, sem estar pensando no cigarro, sem estar pensando na minha válvula de escape, que era o fumar. Também outras estratégias mais comportamentais, mas realmente para ocupar esse espaço deixado pelo cigarro, mas, por exemplo, fazer algum tipo de atividade física, como caminhadas, ter mais práticas espirituais, começar algum tipo de hobby ou desenvolver algum hobby que eu já gostava antes. Tudo isso ocupa espaços do cigarro que vão acabar por prevenir recaídas e vão acabar te ajudando a elaborar o luto, né? A lidar com as emoções que vieram junto com a cessação do tabagismo. E aqui também é muito importante lembrar que se é um efeito da síndrome de abstinência, se o seu humor está deprimido por conta da síndrome de abstinência, o teu humor ele vai melhorar. Vai ser em uma semana, vai ser em 2 semanas, no máximo em um mês, mas vai melhorar o seu humor. Né? Então, é sempre também aceitar que isso é um momento que você está vivendo, que é um momento único e que se você deixar fluir, esse humor negativo vai passar, o seu humor vai se restabelecer, inclusive melhor, porque geralmente quem fuma tem um humor mais negativo. Então, é isso, assim, de lembrar. Eu sei que é difícil, né? Ai, Carol, então vou ter que ficar esperando passar. É isso, assim, se é uma questão apenas de uma tristeza que está muito relacionado a esse momento, isso vai passar. E a ideia é aquilo que eu já falei também em outros lives, que é de você pegar leve com você mesmo, de você não tomar decisões importantes nesse momento, de você sabendo que o seu humor está deprimido por conta da sensação de tabagismo, você ter isso claro para comunicar às pessoas ao seu redor, para que elas não exijam mais do que você pode dar nesse momento. Que se você está se sentindo mais triste, mais vulnerável, para que você peça para as pessoas pegarem mais leve com você nesse momento, para que elas não exijam tanto de vocês. Se tem algo importante a ser resolvido em alguma relação, que não seja nesse momento que você está mais vulnerável, que você se respeite e que as pessoas compreendam que você está precisando desse respeito, desse espaço nesses primeiros momentos. Agora, se você entende que você tem um transtorno de humor associado, que você precisa de um tratamento para depressão, busque o profissional mesmo antes de parar de fumar. Tá? Às vezes você vai até se motivar para parar de fumar tratando da sua depressão. Ou existem, inclusive, pessoas que iniciam o uso se recomendado, se necessário, se avaliado por um profissional psiquiatra, o uso de estratégias medicamentosas para que o seu humor deprimido não piore durante a síndrome de abstinência. Tá? Então, se você acha que esse é um aspecto importante a ser cuidado nesse momento, consulte um profissional psiquiatra, talvez ele possa te ajudar com alguma estratégia medicamentosa. Consulte um profissional da área da psicologia ou do coaching, para que você possa elaborar estratégias de enfrentamento para o seu humor deprimido ou para o seu processo de luto. Tá? Principalmente em relação ao luto, não tem uma estratégia medicamentosa para o luto, não existe tratamento médico para o luto, tá bom? A não ser que desenvolva uma